nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz do amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje quarta-feira, dia 8 de abril de 2026, o evangelho que nós vamos meditar hoje é de São Lucas, capítulo 24, versículo do 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com rostos tristes e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas de nossas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as palavras da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde ia, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, o abençoou, partiu e lhes distribuiu. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois a contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje São Lucas nos narra o encontro de Jesus com os discípulos de Emaús. Aqueles discípulos que caminhavam tristes pela estrada, 11 quilômetros longe de Jerusalém. Essa caminhada dos discípulos, muitas vezes, é a caminhada de cada um de nós na nossa vida. Muitas vezes, quando a dor, a tristeza acontece em nossa vida, muitas vezes nós voltamos para de onde viemos. E aqui esses discípulos, cheios de tristeza, cheios de dor e de sofrimento em seu coração, por terem perdido o seu mestre, vão voltar para Emaús, ou seja, volta para o caminho, para a vida velha. Porque, como eles mesmos vão dizer, estavam, como o evangelista vai dizer, estavam como cegos.
e assim não reconhecem Jesus, porque seu coração cheio de tristeza. Mas Jesus vai ao encontro deles, caminha com eles, assim como Cristo caminha com cada um de nós. Muitas vezes não reconhecemos a presença de Jesus viva em nossa vida. E assim, Cristo caminha conosco, Cristo vai nos abrir os olhos, e assim os discípulos de Emaús vão reconhecer Jesus a partir da Eucaristia. E assim nós vemos a importância do sacramento da Eucaristia na vida de cada um de nós, porque a Eucaristia nos coloca em comunhão com o Cristo. É o Cristo que vem ao nosso encontro para estar conosco, para nos alimentar, não o alimento que se perde, mas o alimento que nos dá a vida eterna. Por isso nós precisamos, meus irmãos, verdadeiramente estar em estado de graça, estar plenamente digno para receber o Cristo em nosso coração, receber o Cristo em nossa vida. E através da da Eucaristia, reconhecer a presença do Deus vivo em nossa vida, que nos alimenta, que nos dá força para não voltarmos para a vida velha, mas caminharmos verdadeiramente os caminhos do Senhor, anunciando a sua palavra, dando testemunho verdadeiro do seu Evangelho, caminhando rumo aos céus. Que nós possamos, a cada dia da nossa vida, fazermos essa experiência de caminharmos com Cristo, mesmo que às vezes o Cristo caminhe conosco em silêncio, mas tenhamos certeza que não estamos só, que o Cristo caminha conosco para uma vida nova, para uma vida no reino de Deus. Um dia abençoado para todos, que Deus os abençoe.